Gente, bom dia, graça e paz, amém? Então, eu sei que muitos não puderam chegar hoje, mas estão assistindo online. Nós vamos abençoar a sua vida com a palavra, vamos celebrar a ceia, e porque Deus é fiel, né? Eu lembrando que durante 3 meses, eu preguei só para as cadeiras, na época da pandemia, e o pastor André e o grupo Louvor, né? Cantamos online, né? Foi um tempo, assim, difícil, mas ao mesmo tempo o Senhor deu essa saída para a gente. E as pessoas recebiam online, né? E nada pode parar o evangelho do Senhor, né? Eu digo sempre assim, se me parar eu prego na rua. É nós, olha lá. É nós. Eu prego na rua, prego no toco quando paro, prego lá no restaurante. Vou contar um testemunho. Uma garçonete estava me servindo no restaurante e eu escrevi no recibo do credit card, eu escrevi assim no papel, falei, Jesus loves you. Ela pegou e ela começou a chorar. Ela falou, eu senti algo, nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, Jesus te ama muito. E foi por Deus, aquele momento, né? Darling Moody, ele foi um homem que marcou a geração. Ele se converteu numa sapataria aqui em Boston. Ele foi um grande evangelista. E ele não dormia sem dizer para alguém que Jesus amava essa pessoa. E um dia ele estava dormindo já, o Espírito Santo falou com ele, hoje você não falou para ninguém. Eu falei, então eu vou falar na próxima porta que tiver aí. Ele estava com sono, chegou na próxima porta e começou, Jesus loves you, Jesus te ama. Uma pessoa abriu a porta e falou, como você sabia que eu ia me suicidar? Então, esse negócio, Jesus te ama, é muito poderoso. É interessante que não é religião. A religião mata, julga e precipita. Jesus traz vida, alegria e paz. A religião te segura no passado, te condena no presente e estraga teu futuro. Jesus apaga teu passado, transforma teu presente e vai projetar o teu futuro. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Então, quanto vale Jesus para você? Vamos ler. Capítulo 26 e 14 diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, que eu vou lhe entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata. Foi o preço que avaliaram Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, usa a minha vida para a tua glória e para o teu louvor. Eu te agradeço por essa tua presença. Amém. Podeis assentar, vou pregar 20 minutos. De repente só 15. 30 moedas de prata foi o preço que Judas avaliou Jesus. E hoje a nossa Santa Ceia, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A partir daí, ele chega no monte chamado Monte das Oliveiras, no Getsemane. A palavra Getsemane vem do aramaico, é uma junção do hebraico, traduzido para o grego, é prensa de azeite, aonde o azeite era prensado e o óleo era levado para o templo, naquela época, templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes. Existiu 2 templos. O Jardim das Oliveiras era o lugar preferido, the favorite place of Jesus. Jesus gostava de ir ali. Eu acredito que Jesus assentava, aliás, quando nós vamos no Jardim da Oliveira, tem uma oliveira ali dizem os historiadores que é de 3.000 anos. Jesus se assentava, pastor Elias, eu sei que não foi fácil o trânsito hoje, chega. Jesus se assentava ao pé de uma oliveira daquela. E ele começava a conversar com os discípulos. Jesus era social, ele ia em festa. João capítulo 2, ele foi no casamento que ele transformou a água em vinho. Jesus era amigo, Jesus era alegre. E Jesus começava a conversar com os discípulos sobre os projetos dele. Quantas vezes ele falou para os discípulos, eu vou preparar lugar para vocês. João 14 disse, não turbe o vosso coração. Eu acho que ele falava para os discípulos assim, não turbe o vosso coração.
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Eu voltarei para vós. Você já imaginou, com a sua mente pensante, criativa, Jesus assentado ao pé de uma oliveira daquela, falando para os discípulos? Jesus levantou os paralíticos e Judas viu. Judas foi escolhido por Jesus, foi chamado para ser um dos 12. Judas viu quando Bartimeu gritava em Marcos 10:46: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai passando e a Bíblia diz que Jesus para, o clamor daquele cego para Jesus. Judas viu este milagre. Judas estava em João capítulo 5, no tanque de Betesda. Quem vai para Israel comigo sabe que o tanque de Betesda é um dos locais que a gente passa, onde aquele paralítico há 38 anos estava à beira do tanque esperando o milagre. E Jesus chega e diz para ele: toma a tua cama e vai para a tua casa. Judas viu este milagre. Quando Jesus estava separando os 12, ele disse: vem para cá, Pedro, João, Tiago, eu estou escolhendo os 12. Havia 70 discípulos e havia uma multidão seguindo. Jesus olhou para Judas, não vou apontar ninguém, né, porque ninguém aqui representa Judas. Então vou olhar para cá, olhou para Judas: vem para cá, você foi escolhido. Eu te escolhi, Judas. Olha que privilégio, pastora Luciene, irmão Márcio, primo do irmão Edson. Olha que privilégio ser escolhido para fazer parte do apostolado dos 12. Jesus olhou para ele: vem cá, Judas. Judas estava na casa de Simão, o ex-leproso, e ele viu aquela mulher quebrar um vaso de alabastro aos pés de Jesus, um perfume caríssimo. Judas viu, e Judas disse: para que esse desperdício? E Jesus disse para ele: deixai-a. Por que Judas avaliou Jesus 30 moedas de prata? Primeiro, Jesus deixou de ser interessante para Judas. Quando Jesus deixa de ser interessante para nós, Ele já não é mais prioridade para nós. A gente faz outras coisas, depois eu falo com Jesus. Você não começa o dia mais priorizando Ele. Tem muita coisa, afinal de contas estamos vivendo no auge da tecnologia, né? Depois a gente fala com Jesus. Judas era assim. E à medida que Jesus não é tão importante para nós, ele vai caindo o preço. Para Judas, ele não simbolizava muita coisa a mais. Tanto é que caiu o preço para um escravo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo que era vendido. Judas se esqueceu que Jesus era a sua própria salvação. Judas deixou passar a maior oportunidade da vida dele. Aí eu pergunto para você levar para casa essa pergunta hoje: quanto vale Jesus para você? Para Judas, ele valia o preço de um escravo. Mas Jesus não é escravo. Jesus é rei. Ele não é só rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Paulo escreve na sua carta aos Filipenses capítulo 2, assim: que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem,
mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante deste nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir a presença dEle? Para Judas era escravo, para nós Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Deus da nossa vida e da nossa história. Oh, aleluia. Oh, louvado seja. Eu estou terminando já a mensagem, tá? Mas eu quero trabalhar bastante aqui na base dela, para você entender. Aí eu olho para Jesus e pergunto: quanto valia as mãos de Jesus? Será que valia 30 moedas de prata? Não, para aí. Aquelas mãos, Ele é Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou as estrelas, que fez o universo, que criou a lua, o sol. Aquelas mãos que me criou, que te criou, Ele nos criou com as próprias mãos e soprou nas nossas narinas. Aquelas mãos que foram estendidas para Bartimeu, como eu falei agora há pouco. Aquelas mãos que foram estendidas para os cegos, para os paralíticos. Aquelas mãos que levantaram as pessoas que estavam perdidas, sem direção. Aquelas mãos que ajudou os necessitados. Quanto valia as mãos de Jesus? Será que valia 30 moedas de prata? Aquelas mãos que quando Pedro estava afundando no mar da Galileia, pastor Jorge pregou aqui, ele fez a oração menor que existe na Bíblia: Senhor, socorre-me, e ele estendeu a mão. Quanto valia? How much in the hands of Jesus? Quanto valia as mãos do Senhor? Será que valia 30 moedas de prata? Quanto valia os pés de Jesus? Aqueles pés que caminharam sobre o solo quente da Palestina. Aqueles pés que caminharam para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha dele, e ressuscitou. Aqueles pés que caminharam sobre o mar da Galileia, em direção ao barco dos discípulos. Aqueles pés que caminharam sobre a tempestade. Deixa eu abrir um parênteses. Aqueles pés caminham em tua direção nesta manhã, para acalmar uma tempestade. Me dá um dó maior, por favor, pastor André. Uma tempestade que se levantou no teu barco. E aqueles pés chegam. E eu digo: quanto valia a voz de Jesus? Aquela voz que quem sabe está cantando para você assim: olha, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo por toda a minha vida. Meu Senhor, te louvarei. Quero ouvir a igreja? Pois eu nunca me cansarei. Eu nunca me cansarei. Já vi fogo e terremotos, um vento forte que passou.
já vivi tantos perigos. Sabe de uma coisa? Aquela voz, mas tua voz me acalmou. E aquela voz, tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Só tem um lugar. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Comigo agora. Oh, aleluia. Não há vergonha, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, sabe o quê? Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. Quanto valia a voz de Jesus? Não há verão, mais noite ali. Ela lá xararabaca. De quem? E tocarei seu corpo em firme. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações se darão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. De jaspe são seus muros. De jaspe são seus muros. Além do rio azul. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Quanto valia a voz de Jesus? Aquela voz que disse: Pedro, eu sinto Deus aqui. Tem culto que Deus resolve fazer diferente, irmão. Deixa Deus fazer. Pedro, tu me amas? Aquela voz que disse para Maria: Maria, daqui a pouco eu vou entrar em ação e a água vai ser transformada em vinho. Eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui. Levanta a sua mão assim para o céu. Olha, daqui a pouco, sabe, pode ser até após esse culto, porque enquanto você adorava, Deus trabalhava naquela situação. Oh,
Para a tua mão levantada aí, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Enquanto você adorava nesta manhã, tuas lágrimas desciam. Deus trabalhava naquela situação que está te preocupando. E o Senhor manda te dizer que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê para você. Receba teu milagre e a tua vitória, em nome de Jesus. Quanto valia o olhar de Jesus? Será que valia 30 moedas de prata? Qual olhar? Aquele olhar que foi colocado sobre Maria do vaso de alabastro. Aquele olhar de João capítulo 9, quando as pessoas trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Aí eu pergunto, cadê o homem que estava com ela? Por que não acusaram ele também? Enquanto eles diziam assim, olha, Jesus, o que nós devemos fazer com ela? Pegamos ela no ato de adultério. Aí Jesus se abaixa. Tem hora que Jesus se abaixa para ficar na mesma posição, para dizer para a gente assim, olha, eu também sou humano, eu sei o que você está passando. Estou sentindo Deus aqui. Jesus começa a escrever na areia. Sabe o que Jesus estava fazendo para aqueles acusadores? Escrevendo cada pecado que eles fizeram no dia anterior. Você fofocou na casa do fulano. Você olhou na rua e desejou o ciclano. Você pensa que eu não sei, mas eu estou olhando o teu coração. Eles foram lendo, foram largando a pedra e saindo um a um. Porque a religião dizia assim, apedreja. Jesus olhava para a mesma mulher e dizia assim, olha, vai e não peques mais. A religião olhava para Zaqueu, o publicano, e dizia, você, Zaqueu, religioso, não pode entrar na sinagoga e nem pode ouvir a lei. Jesus olhava para o mesmo Zaqueu e dizia, Zaqueu, você não pode entrar na sinagoga, que a religião não deixa, mas eu entro na tua casa, salvo tua família e te faço sonhar novamente. A religião olhava para o ladrão da cruz e dizia, crucifica-o. Jesus olhava para o mesmo ladrão e dizia, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque o olhar de Jesus, existem três coisas. Número 1, amor. Nunca ninguém amou como Ele. Segundo, misericórdia. Nunca ninguém teve misericórdia como Ele. Por isso que é bom a gente ter misericórdia das pessoas, que a gente vai precisar dela lá na frente. O terceiro olhar de Jesus é o olhar da segunda chance, da oportunidade. Talvez você precise ouvir isso. Essas três coisas têm no olhar dele. Será que o olhar dele valia 30 moedas de prata? Agora que vou terminar. Quanto valia? How much, pastor Abner? Quanto valia a saliva de Jesus? Aí diz assim, agora é heresia, pastor. Agora você pegou pesado. Não, é só ler a Bíblia. O que ele fez com aquele homem? Ele cuspiu no chão e fez o quê? Barro, lodo, né? Quanto valia a saliva de Jesus? Fez barro, e aí o que ele fez? Márcio. Passou nos olhos. Excelente, você lê a Bíblia. E diz para ele, vai e lava-te. De Siloé. E ele lavou e voltou? Enxergando. Vendo. Quanto valia a saliva de Jesus? Era a saliva de milagres. Mas Judas olhou e disse, vale 30 moedas de prata. Quanto vale Jesus para você? Fica de pé comigo, por favor. Eu sei que para essa igreja Ele é rei, porque esta igreja adora Ele.
Eu vi gente anotando. Para você que está anotando, quanto valia as mãos, quanto valia os pés, quanto valia o olhar, quanto valia a voz, quanto valia a saliva. Judas avaliou em 30 moedas de prata. Nós avaliamos o nosso Senhor. Não tem preço. Para nós é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Jesus é tudo.